Bom dia, pessoal, 6:30 da matina já. Vocês podem ver, finalmente começaram a botar tijolo, começar a fechar os baldrames, subir parede. Felizão. Acordei às 4, trabalhei por 2 horas, 6 horas da manhã já saí de casa, vim aqui para a área, cheguei agora há pouco. Acabei de checar todas as plantas, ver o que eles tinham feito. Como está chovendo bastante, vocês podem ver as valas que eu fiz. Estão juntando água, o que é bom. Que para as mudas eu coloquei com a minha esposa terra preta. Aquelas que haviam sido atacadas por formiga estão começando a ter folhagem de novo. Fico puta feliz porque estava preocupado com essas mudas. Já tinha semanas já que elas não tinham dado sinal. Começaram a dar sinal de vida. Deixa eu voltar pro carro, que ficar tomando chuva ninguém merece, né? O pessoal ainda não chegou na obra, obviamente, porque tá chovendo. Eles aguardam amenizar, porque não adianta nada ficar na chuva aqui fazendo coisa. Deixa eu tirar a chinela aqui, que é só você lavar carro que você começa a sujar tudo de novo. Começando o vlog de hoje com a notícia boa, mas o vlog de hoje não vai ser para falar da área, vai ser para falar de produtividade. Falar um pouquinho sobre essas lorotas aí que o povo fala de acordar cedo, essas coisinhas aí que pega um monte de gente na internet aí e acaba comprando o curso aí achando que vai ser mais produtivo, quando o caminho não é bem esse. Para vocês entenderem meio o que eu tô falando, eu vou começar com meio que uma crítica, aquele Copini, misturado com uma crítica com o livro Milagre da Manhã e alguns movimentos que tem na internet, mas é uma crítica construtiva, tá? Eu já li o livro, também acompanho o canal do cara. Essas questões de produtividade eu acho super legal. Ao longo da vida precisei e exerci muito, muito mesmo noções de produtividade para conseguir fazer as coisas acontecerem, porque não é fácil. Quem tá na empreitada aí sabe que não é. Essa história de se acordar de manhã vai te tornar mais produtivo é lorota, tá, gente? Pra quem não acorda cedo, já não cai nessa onda, tá? Se vocês quiserem acordar cedo, acordem. É uma coisa que eu particularmente gosto, eu faço muito, já, naturalmente, não uso despertador, eu levanto naturalmente entre 4 e 5 da manhã, dependendo do dia, depende mesmo do que eu tenho para fazer no dia seguinte. Porque o que faz você ter que acordar cedo não é necessariamente só suas responsabilidades ou um gostinho, porque isso aí vai te transformar, tá? O que faz você acordar cedo é o seu planejamento diário. Eu já fui um cara muito noturno, trabalhava até 2, 3 da madrugada, ia dormir. Quando acordava de manhã lá pelas 9, 10 horas, aí começava a empreitada de novo e ficava programando e fazendo coisas o dia inteiro até de madrugada, tá? Precisei ser produtivo ao longo da vida por necessidade. Precisei ser produtivo porque eu queria crescer. Eu levei 5 anos, tá, gente? Vocês acham que vocês estão fazendo uma coisa e porque não deu certo em um mês já é uma bosta? Você imagina eu que fiquei 5 anos ralando peito, procurando todo tipo de porcaria sobre produtividade para tentar dar resultado, mas foi o prazo em que eu levei para conseguir organizar minha vida. Essa história de 10 anos aí pra você ter sucesso é meio que besteira, tá? Pode ser? Pode. Você pode ter sucesso em um. Às vezes leva muito tempo para você ter sucesso de repente, tá? Você fica muito tempo se preparando para de repente, aí, em um ano, meio ano, você conseguir fazer de fato e conseguir lograr êxito aí na tua vida. Esses 5 anos que eu passei foram perrengue, tá? Perrengue mesmo. Eu tava ganhando, que hoje dá mais ou menos um salário mínimo. Eu tirava 1.300 na época. Era quase 2 salários mínimos. Tipo, e não era o suficiente para pagar aluguel, energia, água, telefone, internet aí, comida. Não dava, tá, gente? Não dava. E ainda tinha o tal do condomínio, né? Porra, morava no condomínio, era uma bosta, cara. Fiquei devendo aquela merda um tempão. E essas coisas ninguém mostra, né? Mostrar resultado, mostrar que você tá bem, mostrar que você tem carro, casa, caralho, a quatro, todo mundo faz na internet.
né? Parece que internet é tipo a vida de Instagram, né? Você só posta o close bonito, o lugar tá fedendo, tá uma bosta, mas tá lá postando pra falar que é top. Então, e aí todo mundo, nossa, olha que coisa incrível. E não tem nada de incrível nisso, tá? A vida é perrengue, a vida é ralada pra todo mundo. Até os caras que estão bem de vida, eles têm muita preocupação mesmo. Você se engana se você pensar que o cara que ganha mais, ele tá melhor do que você, tá, gente? Tem gente aí, vamos colocar, um cara que ganha R$ 2.000 e consegue cumprir com as despesas do mês e ainda sobrar um dinheirinho, ele muitas vezes tem mais sucesso que um cara que ganha 5 e não está conseguindo pagar as despesas do mês. Ah, mas é cagada dele. Não, não é bem assim. Quando a pessoa começa a ganhar mais, ela passa a ter mais responsabilidade. Normalmente, quem começa a ganhar mais, não começa a ganhar mais porque o cara é foda. Ele começa a ganhar mais porque ele ralou para chegar lá e ele tá ralando é só para se manter. Né? Normalmente é assim. Então, tem gente que acaba ganhando uma quantidade X de dinheiro por mês ali e as despesas batem. Tem gente que ganha muito e a despesa não bate. O cara precisa fazer mais, 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 por isso que ele não para. Tá? Conheço muito empresário. Que você olhar assim, é como eu estava na reunião com um cliente essa semana, ele ainda falou: olha, eu entrei num novo padrão. Eu sou um novo rico, né? Eu falei, porra, que bom, cara, mas como é que é esse novo rico seu? Ele falou: eu sou aquele cara que tem tudo que um rico tem, todo mundo vê nos lugares top, mas se a conta sair do R$ 10 do negócio, já ferrou. Aí eu falei, ah, não, mas você tem as coisas, né? Não, não tá tão zoado. Você falou, não, André, o negócio é sério. Eu fui num lugar esses dias com o pessoal, cara, só os fodão comigo lá. Os caras bebendo, eu pedi um copo de uísque. E eu fiquei com o copo de uísque a noite toda, porque era só isso que eu tinha condição de pagar, entendeu? Então muitas vezes você vê o cara num lugar e acha que ele tá rasgando, que o cara é foda. E não necessariamente é assim. Tá? Quem é empresário sabe, tem a surpresa do imposto. Quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Ah, mas você ganha e gasta proporcional. Não, muitas vezes você pega um projeto aí, o projeto tem cifras altas, no entanto, a margem de lucro dele é ridícula. Gente, é ridícula mesmo, tá? Você ganha pouquíssimo. E aí você ainda vai pagar imposto sobre o valor total, no final aí o que sobra, às vezes serve só para pagar a galera que trabalhou ali e tirar, sei lá, R$ 2.000, tá? Conheço muita gente que pega contratos absurdamente altos, para mim, assim, pelo menos, né? Tem pessoas aí que acham que não, mas tipo, gente que pega contrato aí de estado e pega 1 milhão no estado para exercer determinada atividade. Mas o cara mesmo vai lucrar uns R$ 5.000 se ele ganhar muito 10 mil. Pô, de 1 milhão, gente, é muito. Pra você ter ideia, perde 20% aqui, perde 60% na execução, perde mais não sei quantos por cento lá, paga mais 20% nos impostos ali. É gasto, tá? Então, não se iludam, não é tudo assim preto no branco como o pessoal pinta e borda na internet. O cara mostra um monte de condição, aí você vai ver metade é do banco, outra metade tá no nome de outra pessoa, porque se tiver no nome dele o banco toma. Tem muito empresário, assim, muito, porra, é preocupantíssimo isso. Inclusive, quando eu tava conversando com esse cara, eu tava pegando uma consultoria com ele. O cara tem 5 empresas. Essas 5 empresas agora, 2 estão sadias, né? E 3 tão fodidas. E a quantidade de imposto que o cara tem em dívida, assim, é elevado. Você fica de cara, eu perguntei pra ele, cara, como que você chegou nesse problema? Ele falou, né, assim, primeiro se você não pagar imposto, às vezes não sobra nada na receita ali, você posterga o imposto, a coisa vira uma bola de neve, quando vê, você tá devendo horrores, né? Entre outras situações. Ou seja, muito cuidado quando vocês ficarem vendo um cara que ostenta muito, que mostra muita porcaria na internet, porque geralmente o caminho não é bem esse, tá? O buraco é mais embaixo, ele não tá mostrando a realidade, quer vender cursinho pra você, vamos ser produtivos, vamos sucesso, olha o que eu tenho. Pô, tem gente que aluga carro, cara, pra mostrar assim, falar que ele tem, que ele conquistou com aquilo. Pô, eu lembro muito do pessoal do marketing multinível, né? Era tipo Rinode, Telex Free, pô, tem outros, né? Mas esses caras, pô, pegavam o que o cara tinha, às vezes o cara era empresário e entrou, mostrava o que ele tinha como empresário. Você falava, nossa, ele conseguiu aquilo vendendo, tem. E não era, o cara tinha conseguido aquilo fazendo por fora, entrou lá naquilo lá, ele tava quebradão e ele tava tentando te convencer a entrar porque era o jeito que ele ia ganhar dinheiro, enganando um monte de gente. Eu particularmente não gosto dessas coisas, mas eu já entrei em marketing multinível, eu sei como é que é. Pô,
Porra, puta cagada. Ah, vamos voltar na história. Depois dos 5 anos me ferrando lá, eu passei um ano trabalhando duro, tá? Eu tinha entrado nessa crença da produtividade, onde você trabalhar duro faria você conquistar tudo que você queria e tudo mais. E quando falo trabalhar duro, gente, porra, foi assim, manhã, tarde, noite, e dias pegava madrugada também, trabalhando de segunda a segunda durante 12 meses, até finalizar. Quando terminou aquele ano lá, eu tava dando graças a Deus quando tinha acabado e que eu já ia poder parar, porque eu tinha me comprometido em fazer, e não era só pela produtividade, porque nessa aí eu entrei em várias empreitadas no caminho, e aí já não tinha mais como parar mesmo, eu tinha que executar daquele jeito até o final. Não ganhei o que eu queria ganhar, não consegui fazer o que eu queria fazer, porque no final das contas, trabalhar duro não enriquece ninguém, tá? Trabalho duro, ele vai te dignificar, ele vai te fazer entender o processo. Se você for burro, você vai ficar trabalhando duro a vida inteira e não vai conseguir conquistar, porque o que vai fazer você ganhar dinheiro é trabalhar de maneira inteligente. Trabalhar duro, infelizmente, não enriquece ninguém, tá? Você trabalhe duro de maneira inteligente em pouco tempo, e aí você consegue crescer. Passou aquele um ano de merda, ano seguinte falei, não vou repetir. Comecei a comer livro, comecei a comer curso, cara. Não tinha dinheiro para comprar os cursos, não, tá? Então comecei a pegar em site de pirataria, os cursos dos caras fodão do marketing digital, os caras que, sabe assim, uma carcalhada de coisa. Entendi todo o processo, incorporei parte daquilo para mim, comecei a executar, comecei a ver o resultado, não mediante aos cursos. Muitas coisas desses cursos são legais, mas eles vão atender público A ou B. Afegão médio igual eu, normalmente não dá sorte com essas coisas, você tem que ralar de outro jeito, tá? Então, se você for afegão médio igual eu, vai na minha que você tem mais chance de dar certo do que você ficar indo na onda desses cursinhos aí, porque todo mundo vem de facilidade. O cara vai fazer dropshipping aqui, vai ganhar. Pô, eu vou fazer até um vídeo só pra falar sobre esse negócio de dropshipping, porque eu trabalho com desenvolvimento web há muito tempo, gente. Eu já vi várias pegadas de loja, já trabalhei com várias lojas virtuais diferentes e não é bem assim, não, tá? O buraco é mais embaixo. Então, não entrem nessa onda, diversifiquem, busquem mais de uma maneira de ganhar dinheiro, se dediquem, trabalhem duro em cada uma das etapas que vocês tiverem, mas não sangrem, tá? Não fiquem na sangria, porque se você deixar, vocês vão começar a trabalhar, achando que vocês estão andando, na verdade vocês só estão se desgastando, envelhecendo, ficando mal e não vão atingir o objetivo que vocês querem atingir. Por quê? Porque as coisas não são exatamente como o público conta. Aquela história de, vou bater, sei lá, né? Comigo não foi assim, mas, vou terminar a faculdade, vou ter um emprego. Hoje a maioria sabe que não é assim. Faculdade não garante nada, tá? Eu falo isso por experiência. Eu tô na segunda, indo para terceira faculdade, pós-graduação, abandonei mestrado, tá? Saí de área educacional, entrei, eu fiz uma carcalhada de coisa aí, fiz uma jornada de perrengue. Mas como, eu não sei se eu já tinha comentado no canal, eu já trabalhei com muita coisa. Já fui vigia, já fui podador de árvore, já fiz carpinada de quintal, fiz tudo um pouco do que me era possível fazer. Entrei em outras empreitadas, trabalhei como corretor de imóveis, trabalhei com marketing diretamente, que era uma das áreas de formação, montei empresa, fechei empresa, montei empresa de novo, fechei de novo, fui para a terceira empresa, aprendi a fazer a coisa andar. Vou compartilhar algumas experiências com vocês, mas da experiência de hoje que eu quero ressaltar é essa: produtividade. Ela só dá certo se você se tornar produtivo. E ela tem a ver com você ter a atitude de fazer o que você precisa fazer. Não tem nada a ver com ler livro, não tem nada a ver com você fazer 20 coisas ao mesmo tempo, tá? Vale muito mais às vezes você fazer uma bem feita do que você fazer 10. Mas se eu fizer 10 eu vou ganhar tanto. Gente, faz uma bem feita, você vai ganhar mais. Muito provavelmente no futuro breve você vai ganhar mais, se você for inteligente. Se você for bestão e achar que o negócio é oba-oba e você tem que sair correndo atrás de um Deus e um mundo, vocês não vão andar para frente, muito pelo contrário, vocês vão andar para trás. Eu envelheci muito naquela época, eu definhei, gente mesmo, alimentação mal, dormindo mal, cabeça ruim, relacionamento na época ficou mal, meu casamento tava ficando meio pelas penguelas porque eu só trabalhava. Eu ficava o dia inteiro no computador o tempo todo, não tinha tempo para conversar, não tinha tempo para fazer muita coisa não. Era um desgaste do caramba. Aprendi, prometi para mim mesmo que não ia fazer e mudei, tá?
Ah, mas você tem uma vida boa, família? Não, não tenho, tá? Vim pobre, ralei peito para chegar onde tô, não tô no meu ponto ideal, gostaria de estar muito melhor de vida. Não tô mal, porque eu consigo pagar todas as despesas e tenho feito as coisas que eu sonhei fazer, mas porque eu me planejei por anos. Anos, não é tipo um mês, dois, em 6 meses você faz, um ano você faz. Não, foram anos me dedicando, tá, gente? Ah, eu queria comprar uma moto, depois de ter quebrado a cara, ter roubado a outra, fiquei muito tempo. Planejei esse ano passado, eu comprei a moto que eu queria comprar. Fiquei puta feliz, mas só nela, foram mais de 3 anos de planejamento para ter, entende? Pô, falar 3 anos que você vai ficar juntando, correndo atrás, gente, vocês querem ter as coisas, façam, entendeu? Vocês vão ter que se sacrificar, vocês vão ter que decidir se eu quero o prazer momentâneo ou a vitória longínqua, tá? Porque não dá para você ter os dois. Ou você vai ter o que você quer agora, ou você vai ter o que você quer lá no futuro. Se você fizer agora o que você quer, provavelmente lá no futuro vai te faltar. Então você vai precisar fazer esse tipo de gestão. Mesma coisa foi para carro, casa, área, tudo. Há muitos anos eu me planejo querendo ter uma terra. Nunca comprei casa. Notem, eu nunca comprei casa. Por quê? Porque eu queria construir uma casa numa área que fosse minha, numa terra que fosse grande, para não ter vizinho, tipo gente perto, né, para coisa ficar boa. Então, foi planejamento, foi esforço, foi o que fez eu chegar onde eu cheguei. Então, se vocês quiserem entrar nessa mesma empreita, vai acompanhando o canal. Sazonalmente, entre os vlogs, eu vou postar algumas coisas de produtividade. Eu vou compartilhar também alguns cursos que eu ministrei para imobiliárias e algumas outras empresas sobre marketing. São cursos voltados aí à comunicação direta. São coisinhas bem legais que vocês podem aprender a fazer e vender, tá? São serviços que vocês podem fazer aí no computador e ganhar como adicional. E, pô, vamos junto que tem bastante coisa boa para fazer. Valeu!